Tem transcrição aqui também. Ok? Deixa eu mudar minha câmera aqui, que eu tô ficando lá em cima, lá embaixo, não sei. Meu notebook deu problema, perceberam que eu mudei de equipamento. Não sei se esse é o problema também, que eu não consegui encontrar você. Mas tá bom, mas encontrei. Tudo bem? Pessoal, só para a gente se programar, hoje nós estamos trabalhando na sexta e última unidade. Mas como eu já tinha dito para vocês, desde a quinta ela está bastante extensa. E como nós temos aula de hoje, terça-feira, que é dia 23, e temos também no dia 30, que é o último dia do semestre. Tudo bem? De aula presencial. Dia 30 ainda, ok? Então dá para a gente dividir metade da aula hoje, metade da semana que vem, se ficar muito cansativo. A gente vai ver como que é o andar da carruagem aí, tudo bem? Mas por quê? Produção, eu já trabalhei a unidade 6, tem esta semana e a última semana. Quinta-feira da semana que vem, não haverá aula mais de produção, concorda? Não sei nem por quê. Quinta é algum feriado? Não, começa as provas, professor. Ah, começa as provas, é verdade. Já é depois do dia 1º. Isso, é verdade. Então só tem aula até terça, e coincidentemente a nossa terça é o último dia da nossa aula. Então na quinta-feira já é época de prova, quarta, quinta e sexta, assim por diante. Tudo bem? Eu vou liberar o envio já? Boa, a partir das 21 horas. Você já está pronto? Já fez? Já, opa! Você é o cara, hein, Rodrigo? Deixa das 21 horas, Rodrigo. Ainda falta 1 hora e pouquinho aí. Tá bom? Mas tá bom. Beleza, professor. Tá vendo, legal. A Érica chegando. Obrigado, Érica, aí pela presença. Ok? Que bom, gente. Até as aulas presenciais agora eu fico lembrando do rosto do Luiz, do Alex, do Rodrigo, da Bruna. Quem mais? Cadê o Paulo, Rodrigo? Você não ligou para ele? Ah, umas 9 horas ele entra. Tá certo. Coitado, vem correndo, eu tenho que entrar atrasado na aula e fazer arroz ainda. Não esquece disso, viu, Rodrigo? Ele fala toda semana, eu preciso fazer arroz ainda da gente. E o cara que mora sozinho precisa fazer arroz? Será que ele come arroz e feijão todo dia? Eu, se eu morasse sozinho, eu não faria arroz nem feijão, né? Mas tá bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui então, porque a nossa unidade C. Tem alguma coisa para a gente falar, para comentar? Ô, Rodrigo, o coordenador deixou bem claro para mim e para os outros professores que os alunos já estavam cientes que a administração, contabilidade e os tecnólogos não haveria aula presencial essa semana. Apenas, então, somente na segunda-feira. Por quê? Porque a primeira segunda-feira parece que não tem um feriado, isso. Foi dia 15 de novembro. Então, para quem dava aula na segunda, parece que teria que aparecer amanhã, ou, desculpa, ontem, ok? Mas a partir de terça, que é hoje, não haverá mais aula presencial. E as provas e avaliações todas remotamente, e a partir de agora tudo remotamente. Isso ficou claro para vocês? Rodrigo? O Milton tinha falado semana passada que ia ser semana aqui passada e essa semana de presencial, né? Mas. Isso, a princípio sim, mas na sexta-feira da semana passada eles iriam avaliar como foi a semana, e ele disse que avisou todos os alunos e nos avisou nós, professores também, e somente o pessoal de segunda que viria. Como vocês têm aula remotamente, não é de AD na segunda, então vocês não teriam que vir essa semana toda. Tudo bem? Então, mas sexta-feira tem aula do Lino agora. Ah, então, presencial, Sim. ele acertou, tudo bem. Mas aqui a coordenação disse que não teria aula para ninguém mais a partir de hoje presencial. Por quê? Porque não sabe nem se tem sala, porque o pessoal de direito, pedagogia e os outros cursos, eles já estão aparecendo presencialmente, então teria esse problema. Tudo bem? Mas seguimos aí. Por quê? O seu amigo, como chamou outro representante lá do Civil, andou e falou uma porção de coisa lá, eu falei, gente, o coordenador deixou claro que os alunos já estavam cientes. O Lucas, né? Ele. Ele. Mas vamos lá, compartilhando aqui. Não só ele, né? Hã? O Ah, não pessoal só. do segundo é complicado, professor. Então, não sei. É alguém do segundo aí, gente. Não fala que sou, Rodrigo. Você Seu compartilha. áudio tá falhando. Não, não fala assim não. Tela inteira, Ah, é sério. tá certo? Pra mim tá pipocando, eu não sei pro pessoal aí. Deixa eu minimizar aqui. Nossa, percebi que eu estou cheio de tela aberta como que chama
Aí, vamos lá buscar a nossa sexta e última unidade da logística internacional. Ok? Isso, legal. Eu falei para vocês que agora só com 6 unidades acabou ficando um pouco pesado lá, tá? Mas faz parte da vida, né? Deixa eu minimizar aqui. Você não desapareceu não, né, Rodrigo? Só minimizei. Sei que travou aqui, gente. Espera aí, muita calma nessa hora. Deixa eu ver se tem muita tela aberta aqui do. Tá vendo a tela agora? Tá vendo, Rodrigo? Logística Internacional. Positivo. Legal. Pessoal, eu até minimizei a tela de vocês também. Eu não consigo visualizar ninguém, ok? Então, se alguém precisar falar, por favor, abra o microfone e fale. Eu vou ser feliz. Porém, se não estiver falando, deixe o microfone fechado, que é muito melhor também. Tudo bem? Vamos lá, até onde a gente conseguir também, a gente vai falar da unidade 6. Nós não vamos correr também, não, porque nós temos hoje e a semana que vem aí, tá? Então, a gente vai falar de um tema bastante importante, apenas para fechar agora a nossa logística internacional, que a gente vai falar sobre os transportes internacional. E vocês perceberam que aqui já está falando assim, marítimo, aéreo, ferroviário, rodoviário e dutoviário, e também os operadores de logística, os internacionais. E vocês lembram que o tempo todo eu falava assim, olha, modal são 5, não é marítimo, e sim aquaviário ou hidroviário, aeroviário, ferroviário, rodoviário e dutoviário, são 5. Porém, se tratando de logística internacional, qual é o modal que nós utilizamos? O marítimo dentro do aquaviário ou hidroviário. Tudo bem? Então, por isso que aqui ele consta como marítimo, apenas justificando para vocês. Tudo bem? Por quê? É o modal mais utilizado não só pelo Brasil, como praticamente pelo mundo inteiro. É o modal mais utilizado em termos de internacional, entre os países aí. Ou seja, você consegue transportar a grandes distâncias, um grande volume e assim por diante. Ok? Legal. Então vamos lá. Qual é o objetivo desta unidade? Tem bastante objetivo e para ficar bem claro aí também. Então a primeira coisa é identificar a estrutura dos modais de transporte marítimo e aéreo, que são os dois modais mais utilizados. Podemos comentar também sobre o rodoviário e vamos comentar? Sim, porém com menor intensidade, que a gente sabe que o rodoviário, a gente atua aqui no, no Mercosul, porque é onde a gente faz fronteira. Porém, outros países que nós, Brasil, não fazemos fronteira, é lógico que nós não vamos optar pelo modal rodoviário, e sim pelo marítimo ou pelo aéreo. Vamos comentar também um pouquinho do ferroviário, que também a gente utiliza também, porém, se tratando aqui como chama, no Mercosul, que são os países que nós fazemos fronteira. E, aliás, vocês sabem quantos países nós, Brasil, fazemos fronteira? Simplesmente 10 países. Olha que maravilha, ok? Mesmo que a gente entende que a nossa costa lá do direito aqui do mapa do Brasil, praticamente é o nosso litoral brasileiro, ok? Mas do outro lado, na outra costa, ao inverso do litoral, nós temos simplesmente 10 países que nós fazemos fronteira, ok? Então a gente vai conhecer melhor esses países, qual a distância dele, qual a característica, se tratando de modal rodoviário, ou às vezes até alguns até mesmo em ferroviário também. Já comentei com vocês que, inclusive, eu conheço o ferroviário que fazia São Paulo, Bauru. Bauru passava na minha cidade, que é Mirandópolis, 630 quilômetros daqui, e depois ele seguia praticamente por boa parte do Mato Grosso, e depois ele ia para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ok? Levava pessoas, levava mercadorias e assim por diante. Não sei se está funcionando hoje, mas eu acredito que não. Até mesmo que na minha cidade tem alguns trechos que não circula mais o trem, então não dá para fazer o trajeto completo. Mas talvez alguma parte, e talvez por alguma empresa terceirizada, que não é do governo, concorda? Ela está operando ali alguns produtos em algumas regiões, mas não é o governo fazendo. Então a gente vai comentar dos modais, que é um item bastante importante e interessante para a nossa área de logística internacional. Ok? Olha lá.
colaborar para a aprendizagem prática do aluno acerca das estratégias de transporte e sua importância no COMEX. O que é o COMEX? Comércio Exterior, ok? Valorizar o aprendizado do aluno no tema e sua possível utilização no mercado. Que mercado? Mercado internacional. Entender os modais ferroviários e rodoviários do transporte internacional. Então, é o que eu acabei de comentar, que é lógico, qual é esse mercado internacional? Lógico que os nossos amigos vizinhos aqui, né? Os países que nós fazemos fronteira, ok? Não sendo, fazendo parte do Mercosul, não sendo parte fronteira do Brasil, é lógico que a gente não consegue fazer tanto ferroviário quanto rodoviário para outros países que nós não temos fronteira, concorda? Então, isso é interessante conceituar também. Identificar ainda as alternativas de transporte nas transações internacionais. Avaliar o impacto das características das cargas na escolha do modal. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre, inclusive, os containers também, que são unitizadores de mercadoria, que nós já aprendemos aí em algumas disciplinas anteriores a essa, que o unitizador nada mais é do que você reunir várias pequenas unidades em um único local. E o unitizador mais utilizado em se tratando de logística internacional ou de comércio exterior é exatamente o container. Você coloca várias unidades, que seja pequena ou grande, dentro de um container e passa a ser uma única unidade de movimentação, de transporte entre uma origem e o destino. E se tratando de importação, o mais utilizado é no modal aquaviário, através do marítimo, através de containers, os containers de 40 pés também, ok? Existe o de 20, existe o de 10 no aeroporto também, mas se tratando de mercadorias, o mais utilizado é o de 40 pés. Tudo bem? Então, essa é a característica dele, tá? Bom, e ainda nós temos que reconhecer alguns dos principais custos envolvidos nesse transporte internacional de cargas também, sobre a característica, né, da nossa logística internacional também. Então, vocês perceberam que esta unidade, a última, ela ficou supercarregada, assim como a quinta também. Mas relaxe, calma, que a gente vai tentar distribuir aí em 2 semanas, ok? Esta terça e a outra também. E aí a gente começa pelo transporte internacional, que é um item super importante, um custo alto dentro das nossas empresas, a gente sabe disso, né? Então vamos lá, olha lá. O transporte é uma das etapas operacionais mais robustas em operação de comércio internacional. A gente sabe que ela é importante, ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem um custo relativamente alto sobre a mercadoria, que seja uma mercadoria de alto valor ou de baixo valor, mas o transporte ele é representativo, ele é significativo, ok? Ele é o meio possível para completar uma transação comercial, pois é a forma com que os vendedores, né, com que vendedores ou outros intermediários, mesmo que não sejam os vendedores, disponibilizam um item negociado aos seus compradores. Ou seja, não adianta você da área comercial fazer toda a negociação se o pessoal da área de transporte, mais específico da área de logística, não conseguir entregar essa mercadoria. Então você percebe o quanto é importante você cumprir com aquilo que você faz um contrato de compra e venda, principalmente se tratando do internacional. Tudo bem? Olha lá, como as transações internacionais envolvem elementos mais complexos, como cruzamento de fronteiras, né, se for o caso aqui do Mercosul, ou mesmo cruzamento de fronteiras aéreas também, ou aquaviários também através do marítimo, né? Então tem toda uma burocracia, tem toda uma nota que a gente vai aprender como é que cada um dos modais utiliza nos dias atuais aqui também, ok? Distâncias normalmente maiores, se tratando de importação, é lógico, ou exportação, são distâncias muito, muito longas também, tá? Passagens por territórios com legislações distantes e os próprios riscos inerentes à operação. O tema merece especial atenção, concorda? Não é como você transportar uma mercadoria daqui a 5 km, a 50 km ou a 500 km dentro do território, ok? Se mandando, enviando para um outro continente, um outro país, né? É lógico que as operações de logística e do comércio internacional e do transporte são coisas muito mais representativas, significativas, com uma importância muito grande também, ok? Então, nesta unidade 6, que é a nossa última unidade, você irá conhecer as principais alternativas de transportes para o comércio internacional, reconhecer como a carga impacta na escolha
do modal e ainda alguns dos principais custos envolvidos nesta transação. Qual é essa transação? É exatamente o transporte internacional. Tudo bem? Então, esta é a importância de estudar este conteúdo dentro da nossa disciplina de logística internacional, ok? E aqui eu explorei, e você tem lá disponível também, para ler um pouco mais, com mais calma também, sobre o infográfico que eu sempre utilizo, que tem disponível no Saga, e que está disponível para você lá, livro, e uma porção de outras coisas lá também, tá? Olha lá, o transporte internacional utiliza os modais de acordo com as necessidades e as possibilidades de infraestrutura. Conheça a seguir algumas características dos modais aéreos, marítimos e rodoviários. Percebeu os 3 modais mais utilizados. Nós temos outros também, como dutoviário. Temos, por exemplo, da Bolívia. Não, desculpa. Onde nós trazemos o nosso gás? Sim, da Bolívia, né? O gás da Bolívia para cá, ele vem via dutoviário. Não deixa de ser um internacional. Mas ele faz parte também aqui da nossa região aqui. Dos países que fazem parte do Mercosul, ou pelo menos são associados do Mercosul, concorda? Porque o Mercosul são 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Porém, os outros também eles são aliados, tá? Este Mercosul também. Então vamos lá, começamos pelo modal de transporte internacional 1, aéreo, né? Que a gente sabe, que a gente sempre comenta que ele é veloz na sua operação, ele é muito rápido, né? Porém, ele tem um custo muito mais elevado se comparado com as outras possibilidades de outros modais também, né? E a gente complementa aqui ainda, os países asiáticos e alguns poucos países árabes mais ricos têm ampliado o uso para fins comerciais. A limitação nos ganhos com escala é o maior empecilho, ou seja, a gente não consegue colocar um volume tão grande para poder ganhar na velocidade e na quantidade, concorda? Então, ele tem um limitador que é a quantidade. Porém, em alguns países, eles conseguem ainda fazer e utilizar entregas de mercadoria. Aqui no Brasil, já comentei com vocês por mais de uma vez, e nós nunca conseguimos transportar mais de 1% das mercadorias via aéreo, tá? Porém, em termos de passageiros, né, nos últimos 20 anos, ele tem evoluído, tem melhorado muito, e muitas pessoas conseguem hoje se transportar, se locomover de um local para outro, tá? Via aéreo. Mas em termos de mercadoria, nunca atingiu 1%. O outro é lógico marítimo, olha que bonito, um navio cheio de contêineres aí, ok? Olha lá. Quase 90% de todo o transporte internacional se dá por navios. Então, não só o Brasil, como se você pensar o mundo inteiro, a globalização, praticamente, olha lá, quase 90% das mercadorias são movimentadas pelo modal marítimo, né? Internacional pelo marítimo. A adoção de contêiner barateou o transporte marítimo, dando flexibilidade e segurança para uma infinidade de bens. A gente sabe que tudo isso foi graças a depois da Segunda Guerra Mundial também, concorda? Depois da utilização do container, tá? E quando foi que terminou a Segunda Guerra Mundial? Quem é bom de história vai se lembrar aí, foi de 46, né? Até 46. Eu sempre uso uma marca assim, depois de 1950, após o término da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a utilizar o container para as importações marítimas, né? Não só marítima, para aérea também, assim por diante. Então, lógico que a partir daí as coisas mudaram também, olha lá. E aí ele diz aqui, ó, grãos, roupas, carros, eletrônicos e até animais vivos são transportados ao redor do mundo em cargueiros que chegam a ter a capacidade de mais de 2.000 caminhões. Alguém tem noção do que é 2.000 caminhões dentro de um container? Desculpa, dentro de um navio? Então, a carga que se transporta, ela aproximadamente comporta 2.000 caminhões, ok? Você vai ver que a gente vai apresentar ali um navio, a quantidade dele, a capacidade dele, que é uma capacidade muito grande, ok? Então, por isso, o que você ganha em termos de escala, ou seja, em termos de volume, em termos de quantidade? Ele, é lógico que não é veloz como um avião, porém você transporta um volume muito grande, então é lógico, por unidade movimentada, ele passa a ter um custo muito menor se comparado com os outros modais. E tem acesso praticamente através dos mares, né? Praticamente a todos os países. É lógico que, chegando naquele país de destino, você precisa fazer um complemento até a mercadoria chegar no seu cliente de destino, ou nós aqui no Brasil, se você estiver fazendo importação, até você receber no pátio da sua empresa.
Então, eu posso complementar com o rodoviário ou mesmo com o ferroviário em algumas situações, e em alguns países também, inclusive o Brasil também. Já comentei com vocês que do Porto de Santos, em mais ou menos na década de 1990, antes de 2000, a gente transportava um grande volume de matéria-prima granel, fertilizantes, do Porto de Santos até a nossa unidade dentro da nossa fábrica em Uberaba, Minas Gerais também. E o custo era praticamente 30% mais em conta do que o rodoviário. Porém, a gente tinha que receber um volume muito grande num único espaço de tempo e pagar por este frete também, concorda? Enquanto o rodoviário eu conseguia parcelar um caminhão de manhã, um caminhão à tarde, um dia sim, um dia não, uma vez por semana e assim por diante, o que não acontece com o ferroviário, tudo bem? Mas era interessante. Então, só comparando o marítimo com o rodoviário e ferroviário aí também. Bom, o rodoviário, a característica todo mundo já sabe, né, lá, o uso de caminhões e trens é pouco representativo no transporte internacional. Então, você percebeu que ele está falando de comércio internacional, então ele está abordando que tanto o rodoviário quanto o ferroviário, ele é pouco utilizado. Até mesmo que tanto o rodoviário quanto o ferroviário, você precisa ter destinos e origens muito bem definidos. É lógico que não é todos os países que nós temos uma rodovia de origem e destino, e é lógico, muito menos ainda uma ferrovia também. Ok? Olha lá. Mesmo assim, olha lá, entre países do Mercosul, olha lá, e principalmente nos países da União Europeia, são utilizados de forma intensiva. É um modal muito flexível de gestão simplificada e que facilita a contratação porta a porta. Lembra que eu já falei sempre, usa muito essa frase da nós da área de logística, que é porta a porta. Você consegue retirar de uma porta e entregar na porta onde você precisar, que seja do seu cliente, que seja retirado do seu fornecedor. Então, é o famoso porta a porta. Eu não preciso fazer o complemento do rodoviário, geralmente com outro modal, que seja ferroviário, que seja aquaviário ou mesmo aeroviário também, ok? Então, essa é a grande vantagem do... Tudo bem? E aí a gente começa falando aqui do primeiro modal aqui, depois do infográfico, é lógico, né? Sobre o modal aéreo, voltamos a repetir, veloz na sua operação, porém, um custo relativamente muito mais alto, tá? Olha, o transporte aéreo é um movimento de pessoas e mercadorias pelo ar. Então, ele está dizendo aqui, ele está definindo que o transporte aéreo é um movimento de pessoas e também de mercadorias pelo ar, com a utilização de aviões, olha lá, balões, dirigível ou mesmo helicópteros, tá? Como ele está falando aéreo, ele vai englobar tudo isso. Mas é lógico que a gente sempre aborda no modal aeroviário, que são os aviões. E se tratando de mercadoria, geralmente aviões cargueiros, mas não só cargueiros. Já comentei com vocês também que eu já transportei muitas mercadorias vindo de Manaus para São Paulo, no avião de passageiro também, onde a gente tinha um contrato com a empresa de transporte aéreo naquele período, que 2 aviões por dia que descia de Manaus para São Paulo, eles desciam com mercadoria onde tinha espaço, é lógico, né? Onde tinha espaço lá no bagageiro do avião de passageiro, ele transportava mercadoria que não era um volume tão grande também, e era um carga 2 vezes por dia, tá? Olha lá, o transporte aéreo é usado preferencialmente para movimentar passageiros, cargas e mercadorias urgentes ou de alto valor. Tudo bem? E alto valor, eu me lembro, né, vou dizer para vocês que naquela época ele transportava CD. E o CD era um problema que a gente tinha muito sério, que a gente subia com matéria-prima de CD, mas nunca descia com o CD gravar, porque imagina uma carreta de CD gravado é um alto valor. E a possibilidade dele ser assaltado no meio do caminho era muito grande, acho que não só naquele período, como nos dias atuais também, ok? Então, eu acho difícil alguém... Hoje não, hoje ninguém mais quer CD, porque hoje já tem outra mídia aí disponível no mercado. Mas naquela época o CD ele tinha um valor relativamente alto. Então, não era interessante para a empresa e ninguém fazia esse transporte via rodoviária. Então, a gente abusava do aéreo 2 vezes por dia, independente do dia da semana, e eu já tinha uma equipe que ficava no aeroporto de Guarulhos, o avião chegava, ele desembaraçava a mercadoria, colocava numa carreta e já mandava aqui para o nosso depósito de Alphaville aqui que a gente tinha. Ok? Bem, a partir da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial assistiu a um grande desenvolvimento, transformando o avião em um dos principais meios de transporte de passageiros e também de mercadorias no contexto mundial.
Ok? Então, mesmo que o Brasil tenha utilizado muito pouco, em termos de mercadoria, mas de pessoas, cada vez mais passageiros, o Brasil tem utilizado também e tem aumentado, concorda? Se a gente se lembrar, há 30 anos atrás, quem fazia um transporte aéreo eram pessoas que realmente tinham dinheiro, concorda? Hoje a gente sabe que quantas pessoas que ganham o salário mínimo, ela consegue aí parcelar em 10, 12 vezes e consegue viajar para o norte, nordeste, viajar, ver a família uma vez por ano sem problema nenhum. Então, em termos de passageiros, era muito mais utilizado nos últimos 20 anos, concorda? Mas em termos de mercadoria, ela aqui no Brasil nunca atingiu 1%. Mas outros países utilizam com muito mais intensidade, que bom. O transporte aéreo foi o que mais contribuiu para a redução da distância e tempo, com certeza, né? É o mais veloz. Então, essa questão de distância e tempo, quando você precisa de uma mercadoria, de um produto urgente, é o aéreo que você vai utilizar a qualquer custo, concorda? Para reduzir distância e tempo. Ao percorrer rapidamente longas distâncias, rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros, a média a longa distância. Então, mesmo quando ele fala assim, rápido, cômodo e seguro, mesmo que alguém, talvez aqui que estejam presentes, tenha medo de voar, de usar um avião, ele ainda é um meio de transporte mais seguro, concorda? Quando acontece o acidente, geralmente são raros, mas às vezes eles são fatais também, né? Mas é o meio de transporte mais seguro. Isso são dados das companhias que fazem os seguros aí também, ok? Então, se você já trabalhou, com certeza, eu acho que quem está no quarto módulo já trabalhou uma disciplina também sobre segurança aí também, ok? Então, pode ter certeza que é o meio de transporte mais seguro no mundo inteiro. Então, vamos lá, seguimos. Olha lá, ainda falando do aéreo lá, pode ser mais ágil que os concorrentes. O transporte internacional aéreo de carga permite a entrega mais rápida no destino, embora tenha um custo de frete mais alto. Isso ninguém tem dúvida, concordo. Ele é mais rápido, porém, o custo dele é relativamente muito mais alto, muito mais elevado que qualquer outro modal, que seja rodoviário, ou ferroviário, ou mesmo o aquaviário, que é o modal internacional mais utilizado. Quase 90% das mercadorias vão aumentar no mundo inteiro. Ok? O processo começa quando o agente contrata espaço em voos internacionais para embarcar as mercadorias dos seus clientes, que querem entregá-los no exterior. Então, esse é o processo quando começa. Com esse modal, que é o aéreo, a entrega ocorre mais rapidamente. Esse aspecto é importante para o cumprimento de prazos ou pela característica da mercadoria, que pode requerer um tratamento especial em razão da sua fragilidade. É o que eu comentei com vocês, não só em termos de prazo que eu precisava, mas naquele período era um produto muito visado em termos de roubo de mercadoria. Então a gente sempre colocava no modal aéreo, que era o modal mais seguro mesmo em termos de roubo também, ok? Então nunca tivemos nenhum evento de dizer, alguém roubou a mercadoria lá no aeroporto ou no avião, nunca houve nesses. Né? Eu trabalhei 8 anos nessa empresa e nos 8 anos a gente utilizou este modal aéreo de Manaus para São Paulo. Olha lá, é o caso, por exemplo, de perecíveis, olha lá, como flores, frutas e outros. Mesmo que você queira mandar. E você sabe que o Brasil também manda flores e manda frutas daqui para fora e recebe, inclusive, flores também de outros países e também frutas também de outros países. A gente troca muito, ok? E é com certeza, tá vendo? Então, são produtos que têm uma característica específica, que deve estar fresco e em perfeitas condições de consumo para ser exposto nas gôndolas do supermercado. E medicamentos também. Então, são alguns produtos que têm uma característica específica. Para eles, são necessárias temperaturas adequadas para a preservação e também extensão da vida útil. Então, é lógico, você colocar fruta, flores e medicamento, eles precisam manter ali, né, a característica de boa qualidade, tanto das flores quanto da fruta, quanto do medicamento. Então, nada melhor do que você optar pelo modal aeroviário. Tudo bem? Olha lá, o transporte aéreo tem algumas vantagens sobre o transporte marítimo. Né? Já que a gente falou que o marítimo tem, tratando de logística internacional, 90% quase da mercadoria pelo marítimo, vamos ver quais são as vantagens do aéreo. Né? Conheça a seguir suas principais características. É ideal para o envio de mercadorias com pouco peso e volume. Todo mundo concorda? Então, pouco peso e volume é o ideal. Tem eficácia comprovada no caso de entregas urgentes. Então, é urgente, meu amigo. Daqui a tantas horas está lá no destino. Permite acesso a mercados difíceis de
ser alcançado por outros meios de transporte, concorda? Onde outro modal não chega, com certeza o aéreo, tem no aeroporto, ele vai chegar. Talvez você precise fazer um complemento do rodoviário até chegar no seu cliente ali final, mas ainda é um acesso fácil. A redução dos gastos de armazenamento de mercadorias. Geralmente, a maioria das empresas, eles entregam direto já para embarque, e quando chega lá na aeronave também, já faz o desembaraço e já entrega direto no cliente. Então, a armazenagem entre, né, a sua empresa até o transporte aéreo e do transporte aéreo até o seu cliente, geralmente ele é um gasto menor, ele é utilizado com muito menos intensidade do que qualquer outro modal que você precisa primeiro armazenar para ter um volume grande para poder fazer o transporte marítimo, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário também, ok? Outra característica também do aéreo, lá, o deslocamento de cargas é feito de forma mais ágil e rápida. A gente sabe que nos aeroportos, né, eles têm muita agilidade em descarregar um avião e já fazer o desembaraço e entregar para o seu destino. Não é lugar de aeroporto ficar parado mercadoria, assim como não deveria ser também nos portos, né, em qualquer, nas docas, em qualquer local também. Mas acaba ficando também. Então você percebe que, quando eu brinquei com vocês que você viaja para Santos e você vê o navio parado, aquilo é um estoque parado, é dinheiro parado, concorda? O que não deve fazer isso também com um avião parado, concorda? Porque isso é custo. O avião foi feito para estar no ar, movimentando a economia, ganhando dinheiro e não ficar parado ali também. Pequenos volumes são transportados de forma mais fácil e segura. É um fato. A quantidade de frotas e rotas tem crescido. Então, nos últimos anos, mesmo com a crise, né, que nós tivemos aí na pandemia, algumas empresas faliram, mas ainda existem outras empresas, se você pensar como um todo aí no internacional, várias empresas estão crescendo e também procurando novas rotas também. E aqui a gente começa a falar com o conhecimento de embarque aéreo aqui, que é o famoso AWB também, ok? Que nada mais é do que um aviso de embarque aéreo, tá? E aí outras pessoas chamam de outro nome, mas geralmente é o aviso de embarque aéreo, ok? É um documento para transporte aéreo, é lógico, com o objetivo de especificações convencionadas em protocolos internacionais. Por quê? Porque a gente está falando de logística internacional, de comércio internacional, de comércio exterior, concorda? Então é importante que tenha uma convenção entre os outros países também, porque eles precisam conhecer aquilo que o Brasil e outros países determinam também, cuja função principal é identificar os principais dados característicos de uma remessa transportada, ou seja, o que eu estou mandando, qual é o destino, qual é o volume e assim por diante. Cumpre, além disso, a função importantíssima de contrato de transporte, além de bilhete de seguro, quando aplicado. Então, dependendo do Incoterms, que nós já trabalhamos em unidades anteriores também, você até pode colocar aqui também na sua famosa, né, a AWB aqui também, que é esse documento de transporte aqui, essas informações também, que não deixa de ser um documento que ele vai circular junto com a mercadoria entre origem e destino do aéreo, okay? AWB. Olha lá. Esse documento também pode ser conhecido como, você percebeu que aumentou, além da AWB, aumentou um M aqui de Master. O que é Master mesmo? Nada mais é do que, né, alguma coisa um pouco mais superior do que, ok? O que é isso? Olha lá. Pode se tratar de uma consolidação. Neles são apresentados os dados básicos de uma remessa da AWB, onde inclui os dados do remetente e do destinatário, incluindo-se, olha lá, CNPJ da empresa brasileira, o tipo, a quantidade, o peso, dimensões ou volume cúbico das embalagens, taxa de câmbio aplicada, as tarifas, a rota e o destino. Você percebeu que agora incluiu muito mais informações, então ela não é só uma AWB, agora ela tem também um M de Master, alguma coisa a mais. Percebeu quanto de coisa que está incluindo aqui? Então isso é muito importante e muito necessário. Dependendo da sua empresa, se é uma multinacional, com certeza ela vai usar o famoso quê? MAWB. Master AWB aí, que é, né, essas novas informações aqui também. Talvez muito importante e necessário.
Tem até um modelo aqui para vocês darem uma olhadinha aí, que depois tem lá também, ok? Olha lá, tá vendo? De uma coisa bem simples aqui, mas tem aqui para a gente ter uma noção de como ela acontece dentro das nossas empresas aí também, ok? Olhem com calma, porque aqui está a letra pequenininha, com certeza vocês não vão conseguir nem visualizar, mas depois abre e amplia, que você pode aumentar ela de tamanho também no seu computador. Tudo bem? Bom, então isso foi o que a gente tinha para o transporte aéreo. Agora entramos no marítimo, que voltamos a lembrar que o marítimo hoje representa, em média, 90% de todo, quase 90% de todas as mercadorias movimentadas no mundo, não é no Brasil, ok? Então, em se tratando de comércio internacional, que é a movimentação de mercadoria entre países, entre continentes, tá? O modal mais utilizado é o aquaviário através do marítimo e representando hoje, atualmente, quase que 90% das mercadorias movimentadas. Então você percebe a importância do modal marítimo. Por isso que foi o modal que mais se desenvolveu em termos de container, em termos de legislação também, porque ele é muito importante e necessário. Ok? Porém, ele sozinho às vezes não consegue fazer toda a movimentação entre origem e destino também. Olha lá, o transporte internacional de mercadoria pode ser entendido como a utilização de diversos modais de transporte. Isso nós já sabemos. Pode ser o aéreo, o marítimo, né, através do aquaviário, ou melhor, o aquaviário através do marítimo e também o ferroviário. E também, como eu já lembrei hoje, pode ser também o dutoviário, ok? E pode ser também o rodoviário aqui próximo de nós, tá? Lógico. Nos processos de exportação e importação dos produtos. Para garantir um transporte internacional de carga seguro e eficaz, é imprescindível ter alguns cuidados prévios ao embarque, além de contar com a assistência de uma transportadora de confiança. Medidas, medidas como providenciar toda a documentação referente à carga e contratar os seguros necessários, por exemplo, são essenciais para assegurar que tudo irá ocorrer bem com o frete de suas mercadorias. Então você percebeu? Será que a sua empresa ela tem todo o know-how também para fazer todas essas atividades aqui de seguro, de transporte, de frete, junto a uma empresa marítima? Ou será que é importante ela contratar uma empresa terceirizada para fazer toda a parte de exportação ou importação que você precisa fazer via marítima? Você percebeu o quanto ela é importante? Então, se você tem know-how, parabéns, faça isso. Se você não tem, às vezes é importante você terceirizar algumas atividades. E até mesmo você terceirizando, você se livra do custo fixo, concorda? Você fica apenas com custo variável, ou seja, quando você tem operação, você paga. Se não tem operação, não tem custo também, concorda? Beleza, olha lá. O transporte marítimo é uma das modalidades do transporte aquáticos ou aquaviários que ocorre nos mares e oceanos por meio de embarcações. Veja ali, como a gente sabe que o comércio internacional, a gente falou no primeiro dia da nossa disciplina, lá no comecinho de agosto, ok? Que o comércio internacional sempre ocorreu no Brasil há 500 anos, quando eles já faziam, né? Quando veio a descoberta do Brasil aqui, que já está fazendo um comércio internacional. Então, por isso que aqui ele diz que as embarcações podem ser através de barcos, navios, e naquela época, o que era? As caravelas. E hoje, transatlânticos, ok? Sendo muito utilizados para o transporte de pessoas e cargas a curtas e longas distâncias. Principalmente, né, transporte a longa distância, quando a gente fala do internacional. Então, aqui ele apenas deu a definição do marítimo. Por quê? Eu posso também fazer a famosa cabotagem, que é o transporte de mercadoria entre a costa nacional. Então, se for no Brasil, aqui pelo Brasil a gente faz, parece que é 500 milhas, não me lembro agora a distância de milhas, mas a gente pode tentar descobrir e na próxima aula ver quanto que é uma milha também. Alguém lá na internet com certeza vai verificar e vai nos dar essa informação. O pai Google lá vai nos dizer também quanto que é uma milha, né? Mas parece que entre costa nacional até 500 milhas é considerado como cabotagem. Então, pequena navegação. Por isso que ele diz aqui, tá? Vamos lá. De tal modo, é o principal tipo de transporte internacional para a comercialização de diversos produtos, onde cerca de quase 90%, aqui está dizendo 90%, quando ele fala cerca, é até 90% das mercadorias
são transportadas via marítima. Então, você percebe que não é só o Brasil que utiliza esse modal para atingir o seu mercado exterior ou mesmo receber mercadorias do seu, né, dos seus clientes lá de fora, do seu fornecedor lá de fora, ok? Mas praticamente o mundo inteiro utiliza quase que 90% das mercadorias via modal marítimo, ok? Modal aquaviário através do marítimo, ok? Nesse sentido, vale lembrar que o transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas, que eu falei para vocês aqui no Brasil, quando eles faziam aí as nossas, como que era mesmo? Cadê as caravelas, não era isso? De Cabral para atingir o Brasil aqui, eles estavam fazendo um comércio internacional também, e descobriram os índios, o Brasil, trazia aqui os espelhinhos, né? E deixava os índios encantados aqui, e levavam para o Brasil e outras coisas, né? Que eles tinham interesse também. Então já estavam fazendo. É lógico, chamava comércio internacional, chamava logística internacional? É lógico que não, mas já fazia alguma coisa, tá? Então, realmente, o transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas, de forma que foi muito importante desde a antiguidade para o transporte de pessoas, bem como para o desenvolvimento de comércio. Então, não só de pessoas, como de mercadorias. Então, hoje, para atingir mercados externos ou o mercado lá de fora, atingir o Brasil, se utiliza exatamente o modal aquaviário através do marítimo. Tudo bem? E aqui vai estar uma definição de cabotagem. Legal, olha lá. De acordo com o itinerário realizado, o transporte marítimo pode ser cabotagem ou internacional. Cabotagem, também chamado de transporte costeiro, olha lá, né? Costa brasileira, costeiro. Ou não precisa ser no Brasil, pode ser lá fora, de outros países também. Eles utilizam cabotagem também. Esse transporte é doméstico, né? Então interno, posto que é realizado somente entre os portos do território nacional, ok? Quando você sai do seu território, já não é mais cabotagem, aí é o internacional, também chamado de transporte de longo percurso. O nome já indica que a distância é maior, sendo esse transporte realizado em portos nacionais e internacionais. Então, logo, nacional aqui do Brasil, para atingir outros internacionais, ok? Então, isso é muito legal a gente definir. Então, cabotagem, apenas o território nacional. E internacional, a gente realiza entre os portos nacionais para atingir os internacionais. Está claro, senhores profissionais de logística? Estou falando muito rápido, ok? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha, respirar. Ninguém fala, eu estou aqui, mandando ver. Alex, fala comigo, Alex, para mim não falar sozinho e achar que eu estou falando sozinho. Não, professor, tá indo bem, não tá rápido, não. Então tá bom, então vamos lá. Então seguimos. Aqui tem muito conteúdo, eu não quero terminar hoje também, não estou correndo, mas estou meio acelerado aqui. Vamos lá. Bom, qual é o conhecimento? Já que nós só falamos que tem um AWB lá do aéreo, agora nós temos um outro aqui, o conhecimento de transporte marítimo, tá? Olha lá, que ele é conhecido também, olha lá, o embarque, o conhecimento de embarque, ou conhecimento de transporte, ou bill offload, tá? É um documento mais importante da navegação. É um dos mais importantes no comércio exterior. Já que nós estamos falando de logística internacional, a gente está falando de comércio exterior desde o início aqui, tá? Ele é um documento de emissão do armador, é aquela pessoa que contrata o navio, ok? Do armador, podendo ser assinado pelo comandante do navio, bem como pela agência marítima, representante do armador, em seu nome. Então, você percebe, esse não deixa de ser um documento de fluxo de movimentação do marítimo. Então, um documento muito importante e necessário, onde as pessoas assinam o documento, e é lógico, se o comandante do navio assinou e ele diz que ele tem que pegar essa mercadoria com essa quantidade e entregar no destino, é assim que ele deve fazer, ok? E aqui você pode também no marítimo utilizar um dos incoterms também, um dos 11 termos também, com certeza, e colocar nesse documento e ele ter força agora de um contrato de transporte marítimo entre uma origem e o destino, onde o próprio comandante, que é a pessoa responsável pela circulação do navio, também vai ser responsável por essa mercadoria? Sim, percebe? Então são documentos ali, ó. Bill of Load, né? Tá. Conhecimento de transporte marítimo, né? É um documento de adesão, né, onde as duas partes, então pode ser até mais de duas partes, estão de acordo. Sendo que o impresso é fornecido pelo armador e preenchido de acordo com as características do próprio conhecimento de embarque.
bem como a carga que vai representar. Então, isso é importante. Volume, quantidade, origem, destino, peso, metros cúbicos, ou seja, a informação necessária que tiver para circular essa mercadoria. Vamos dizer que seja um contêiner, você esteja transportando 10 contêineres, talvez através do unitizador passa a ser 10 unidades, concorda? Então, eu estou transportando 10 unidades de contêiner. O que tem dentro daquele contêiner eu posso até especificar, mas dentro da unitização são 10 unidades que eu estou transportando. Olha, suas cláusulas, que representam a frente do conhecimento de desembarque, não pode ser modificada e deve ser aceitas integralmente pelo embarcador. Ou seja, aquelas cláusulas que estão escritas neste conhecimento são muito importantes e não devem ser mudadas no meio do caminho, concorda? Então, assinou, cumpre-se o contrato. No máximo, pode ser colocadas algumas observações de interesse do embarcador no corpo do conhecimento, como número de carta de crédito, ordem de compra ou mesmo de venda. Estamos falando de logística internacional, de globalização, de um comércio internacional. E eu não sei se estou falando de compra ou de venda, mas eu posso especificar ali o que for. O trânsito, transbordo, será que eu preciso fazer transbordo em algum outro porto, para algum outro navio? Se isso faz parte também, você pode até incluir aqui também, mas para estar todo mundo de acordo e acerto. E outras informações, se for necessário aí também. Tudo bem? Bom, olha lá, o conhecimento de embarque também abrange 3 finalidades distintas. Então, nós temos contrato de transporte, recibo de entrega da mercadoria e o título de crédito. Então, são 3 finalidades. Então, primeiro, qual é a finalidade desse contrato de transporte? Olha lá, entre o transportador e o embarcador, sendo emitido após o embarque da carga que representa. É comum que a reserva de praça, o que é isso? Do espaço para utilização no navio. Então, qual é o espaço que você vai utilizar? Dificilmente você vai dizer que você vai fechar uma carga para o navio inteiro, porque o navio é muito grande, concorda? Então, geralmente, são várias pessoas, várias empresas e várias mercadorias que vão estar sendo contempladas naquele navio. Então, é importante você dizer, olha, eu estou com 10 contêineres, eu vou utilizar tantos metros cúbicos, tanto de peso dentro desse navio, ok? Olha lá, seja realizada sem assinatura de qualquer documento, representando sempre um ato de confiança entre o transportador e o embarcador. Então, são 2 pessoas juridicamente sendo responsáveis pelo contrato de transporte entre origem e destino. Ok? E aí você tem também, olha lá, qual é a outra finalidade aí deste conhecimento? Recibo de entrega da mercadoria, olha lá, ao transportador ou a bordo do navio, sendo a comprovação documental do armador de recebimento da carga para o transporte. Então, é lógico, toda a movimentação que você tiver desta mercadoria aí, você tem este documento, onde está muito bem claro neste recibo, e as 2 partes acima estão de acordo também. Ok? E a terceira finalidade deste conhecimento também é o título de crédito. O que significa o título de crédito? Olha lá, significa que é o documento de resgate da mercadoria junto ao transportador no destino final, lá no seu destino. E se for o contrário também, que esteja a mercadoria vindo para cá, a mesma coisa também, ok? Por isso que ele vai dizer lá no início se ela é de compra ou de venda. Vamos lá, vou só complementar aqui, título de crédito, o que significa que é um documento de resgate da mercadoria junto ao transportador no destino final, para o qual o transporte foi contratado. Pode também ser transferido a terceiros mediante endosso. Então, se você estiver dizendo que esse título de crédito você vai passar para um terceiro, você tem que estar bem claro ali e estando de acordo. O que é o endosso? Estando de acordo as 2 partes aí também deste conhecimento de transporte nessa parte desta finalidade que é o título de crédito. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. O que são contêineres de carga? Olha lá, tem até uns exemplos ali e algumas coisas para você ter noção também em termos de quantidade e volume, ok? Eu já viajei, inclusive, em navio de passageiro que tinha até 300 metros de comprimento. Mas esse daqui da Maersk, ele tem simplesmente 397 metros de comprimento. Esse eu nunca entrei num navio desse tamanho. Mas como é navio cargueiro, também é lógico que geralmente eles são até maiores do que o navio de passageiro. Mas o navio de passageiro é 300 metros, você passeia nele dentro, todos os lugares,
Quando chega no final de uma semana, você não conheceu o navio inteiro ainda também, tá? Mas vamos lá. Os contêineres marítimos, elas são estruturas resistentes, né? O container é aquela caixa de aço ali que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial também. Depois do fim da Segunda Guerra, eu sempre coloco como depois de 1950. São estruturas resistentes que armazenam cargas transportadas para qualquer lugar do mundo em navios gigantes. Um exemplo disso, olha lá, é o maior navio cargueiro do mundo, chamado Ema Maersk. E tem, a gente ouve muitos filmes, quando você está viajando, você ouve muito essa marca aqui, né? Que tem capacidade para transportar cerca de 15 mil containers. Alguém tem noção do que é isso? 15 mil containers? Um container tem 40 pés, ele é bem grande. De uma só vez, olha lá. Isso significa que sozinho esse cargueiro consegue fazer o mesmo trabalho que 17 mil caminhões carregados. Alguém tem noção do que é 17 mil caminhões enfileirados, um atrás do outro? Isso é a quantidade que comporta este Ema Maersk, ok? Olha lá, o Ema Maersk tem 397 metros de comprimento e 63 metros de largura. Tem noção do que significa isso? 300, um quarteirão geralmente são 100 metros, então são quase 4 quarteirões. 63 também metros de largura é uma boa quantidade também, ok? E opera no maior porto do mundo, é o porto de Roterdã, na Holanda, tá? Constantemente, faz um ano que eu tinha uma amiga, que eu já falei para vocês, que ela mudou para a Holanda, exatamente em Roterdã. Qualquer hora eu vou fazer uma visita para ela para conhecer esse porto. É o maior porto do mundo, tá? Talvez este navio, inclusive com essa capacidade e esse tamanho, ele não consiga encostar aqui no Porto de Santos. Porque o Porto de Santos, a gente tem um, né, ele é estreito e a gente se fala muito que o calado dele, o que é o calado dele? É aquele que é abaixo do que você avista que o navio de grande porte precisa. Ele é muito pequeno aqui no Brasil, principalmente no Porto de Santos. E apesar de ser o maior porto do Brasil, concorda? O Porto de Santos. Mas o calado dele, que é abaixo do nível que um navio precisa, né? Abaixo do nível do mar, ele não é tão grande. Talvez esse navio, com certeza, não consiga encostar aqui no Brasil, ok? Talvez ele precise ficar lá em alto mar e fazer o transbordo de mercadoria para um outro navio menor, para que esse navio menor consiga encostar aqui no Porto de Santos também. Isso é possível também. Nada mais é do que a transferência da mercadoria de um navio para o outro também, isso é possível. Olha lá, tem inclusive modelos de container aqui também que vocês já vão ver já, tá? Os containers armazenados nesse e outros navios cargueiros são responsáveis por todo o comércio marítimo mundial e podem levar qualquer tipo de mercadoria, desde produto com pouco valor agregado até cargas valiosas, já que a segurança dessa estrutura é um de seus diferenciais. A gente sabe que também, do jeito que eu falei para vocês, que carga aérea dificilmente, nos 8 anos que eu operei, inclusive Manaus, São Paulo aqui, né, nunca aconteceu roubo dentro do avião ou descarregando nos aeroportos também. A mesma coisa também nesse navio cargueiro, dificilmente vai acontecer roubo de mercadoria também. Então, ele é bem seguro em termos de mercadoria, se você puder comparar em termos do rodoviário ou ferroviário também. Ok? Olha lá, outra observação. É muito difícil que container marítimo seja furtado ou até mesmo danificado durante o transporte, seja por causa de acidente, trepidações dos navios ou instabilidade climática. Então a gente sabe, uma vez que você colocou no container, ele já tem uma certa estabilidade, a mercadoria geralmente ela é bem fechada, ela é lacrada também. Mas dentro do navio também, não se preocupe, você falar, mesmo com toda a onda que existe, o mar, tem uma estabilidade que é uma maravilha. Se você fizer um transporte de passageiro aí do navio, você vai perceber que você dorme a noite inteira sem aquela preocupação que vai ficar balançando, não. Né? Então é muito tranquilo. Então, a mesma coisa, se você coloca um navio pesado e grande, com esse tamanho de quase 400 metros de comprimento, com mais de 60 metros de largura, você pode ter certeza que você coloca um peso muito grande nele, ele tem uma estabilidade muito boa, que ele não vai ter trepidação, dificilmente, né? E navio, eles viajam assim, distante um do outro também, eles têm condições de... Eles têm hoje uns aparelhos muito sinalizador que dificilmente você vai lá, houve um acidente de um navio com o outro, né? Você lembra que houve um da Itália, alguns anos anteriores também, mas aí teve toda uma história que o capitão estava lá
meio preocupado com alguma menina bonita que tinha lá dentro, isso acabou acontecendo. Mas dificilmente, em termos de mercadoria, isso dificilmente acontece um acidente. Então, ele é bem, realmente bem seguro também. Ok? Para que o transporte de carga seja feito na forma mais estável possível, os contêineres são dotados de presilhas internas, nas quais são colocadas cintas de estabilização, garantindo uma amarração perfeita. Então a gente sabe que os contêineres não vão soltos. A hora que você coloca um contêiner do lado do outro, você fixa, você coloca presilhas, você garante toda a estabilidade ali da mercadoria também, ok? Então você pode ter certeza que, tá? Ele é bem estável aí também. Não vai ter problema de contêiner encostar no outro aí também. E aqui eu coloquei aqui, inclusive, olha lá, alguns tipos de contêiner, tá? Quais são os tipos de... Então, cada um deles tem uma característica própria. O DRIM, olha lá, DRI, o DRIM, é utilizado para cargas em gerais, podendo ser estocado em mais diferentes tipos de produtos. Ele também atende muito bem à demanda para projetos personalizados. O container desse tipo, que é o DRIM, sem ser modificado, é todo fechado, possuindo apenas duas portas traseiras para carga e descarga. Então, lógico, e é muito utilizado chamar que você estufa, você enche a mercadoria e depois você, né, descarrega a mercadoria ali pela porta traseira. É lógico que se você usar o EPS e PEPs, o primeiro que entra é o último que sai dentro de um container também, ok? Só lembrando do nosso princípio lá da contabilidade, que a gente pode utilizar aqui em termos de estoque, em termos de logística também, e a gente pode pensar em termos de container também. Quando você carrega um container, o primeiro que você colocou vai ser o último a sair também, porque é a porta do fundo que você entra e que você sai. Outro tipo é o tipo tanque, tá? Vai ter como chama, um desenho ali de cada um deles ali para facilitar o nosso entendimento também. Olha lá. Os contêineres desse tipo tanque são ideais para transporte de líquidos, já que são completamente vedados, evitando vazamento de carga. Com certeza, quando a gente transporta o suco de laranja para os Estados Unidos e para outros países da Europa, a gente vai usar um container tipo tanque, tá? Que transporta um grande volume bem fechadinho. Com certeza, esses tanques são todos de inox também, para não dar gosto da mercadoria, do gosto do produto aí também, que é o líquido, né, o suco de laranja. Tem também outro tipo, que é o isolantes. Olha lá. São ideais para cargas que precisam de um controle de temperatura e não pode sofrer com mudanças climáticas bruscas. O que é o isolante? É aquele que você vai ver que na frente dele tem alguma coisa ali, que tem um motorzinho que vai ficar a mercadoria totalmente isolada, refrigerada, o que você precisar. Climatizada ali também, assim por diante. Ok? Olha lá, o rifle são responsáveis por manter a temperatura interna constante conforme as especificações de cada carga. Então você vai conseguir colocar aí o rifle, ok? O hard cube, olha lá, em termos de estrutura, o container HC ou hard cube é muito semelhante ao container DRIM. O que muda basicamente é a altura do mesmo. Os modelos do container hard cube são 30 centímetros mais altos que o container DRIM. Por isso, eles comportam um pouco mais de carga. Então você percebe que o que muda dele para o outro é apenas o tamanho. Tá? Outro tipo de container é open top. Open, o que é open mesmo? Ok? Olha lá. Os containers open é semelhante ao Dream Box, porém tem sua parte superior aberta. Open aberta, não é isso? Sendo utilizado para transporte de equipamentos e permite ser descarregado por cima, ok? Em unidades fabris ou mesmo outros locais que você precisa também. Olha lá o exemplo dele, olha lá. Foto de container, olha lá. O Dreambox ali, tá vendo? Olha lá, tá vendo esse que a gente conhece muito bem. Open top, ela tá vendo, tá aberta aqui em cima, nós vamos contando. Olha o rifle, ela tá vendo aqui, não parece um motorzinho aqui? Com certeza ele vai manter a refrigeração. Olha o tanque aqui, tá vendo? Exatamente a forma assim de cilindra, né, que a gente conhece, vê alguns caminhões circulando por aí, e muitas vezes você coloca esse cilindro dentro deste, né, quadrado aqui, percebe? Que tem uma forma quadricular para ele poder, né, não ficar rolando ali também. Então ele vai ter uma estabilidade muito boa também. E você vai conseguir, o exemplo que eu lembrei agora foi o suco de laranja. Você pode transportar mundo afora aí, em qualquer local que ele chega também. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha para dizer do modal aquaviário, mais específico do marítimo, e que ele movimenta em média
70% das mercadorias do mundo inteiro, ok? Se tratando de logística internacional. E agora vamos para o nosso mais conhecido de todo mundo, é lógico, que é o modal rodoviário. Que horas são aí? Deixa eu ver. Ah, ainda falta 15 para as 9. Ok. Que 15 minutos a gente para respirar aí também, tudo bem? Para poder tomar uma água, comer alguma coisa, ir no banheiro, tá? Transporte rodoviário. Veja lá. Bom, esse é conhecido por todo mundo, ok? Não vou perder muito tempo, mas vamos pensar o que a gente pode comentar sobre a logística internacional lá. O transporte rodoviário é feito por estradas, lógico, rodovias, ruas e outras vias pavimentadas, ou nem tão pavimentadas, até mesmo que volta e meia aqui no Brasil a gente vê alguns caminhões circulando numa via que é praticamente emburacada, cheia de, né, com lama, sem estar pavimentado, com a intenção de movimentar materiais, mesmo pessoas ou animais de um determinado ponto a outro. Ou apenas a definição do rodoviário. O transporte rodoviário de carga, que você conhece como TRC, Transporte Rodoviário de Carga, ele é responsável por mais de 60% do volume de mercadorias movimentadas no Brasil, com seu custo representando cerca de 6% do produto interno bruto do país. Não é uma porcentagem muito grande, aqui no Brasil, 6% representando, e mais de 60% de todo o volume de mercadorias movimentado. A gente já botou que quando você exclui o duto viário, ele chega próximo de 70%. Quando você inclui o duto, ele cai próximo de 60%. E ele representa quanto modal rodoviário? 6% do PIB, do Produto Interno Bruto. Ou seja, nós, gestores da área de logística, precisamos administrar o modal rodoviário muito bem, porque ele representa um grande volume e uma grande porcentagem do produto interno bruto também, concorda? Olha lá, para as empresas, o deslocamento de cargas pelas estradas nacionais equivale a mais da metade da sua receita líquida, chegando a mais de 60% da receita no quê? Na agroindústria. Desculpa, mais de 60% da receita. E na agroindústria específica, ele representa 62%. E na indústria de alimentos, quanto que ele representa? 65,5%. Então, você percebe que são indicadores importantes para a gente poder refletir. Então, nesses dois campos, a agroindústria e na área de alimentos, ele representa um 62% e outro 65,5%. Ou seja, uma grande porcentagem. Então, ele deve ser muito bem. Olha lá, a ampliação do modal rodoviário no Brasil se deu através da implementação de políticas públicas da década de 50, que esteve diretamente ligado ao processo de industrialização e, consequentemente, acelerou a unificação do mercado nacional e a máxima integração econômica no mercado internacional também. Então, vocês lembram do governo JK que dizia que ele queria o quê? Em 5, 10 anos aí, transformar o Brasil, né? E que, como que era, movimentar o Brasil era transportar via rodoviária. Ou seja, a partir daí não se investiu nas ferrovias e, é lógico, muito menos uma aerovia também, tá? Então, se investiu foi nas rodovias. Olha lá. No modal rodoviário, o espaço do veículo pode ser fretado em sua totalidade, carga completa, ou apenas frações da sua totalidade, carga fracionada. Então, isso também tem uma vantagem, concorda? O fracionamento do espaço de carga do veículo possibilita a diversificação de embarcadores no mesmo embarque, diluindo desta forma o custo entre o cliente e na fração da sua utilização. Ou seja, quantas vezes você terceiriza o seu transporte que, junto com a sua mercadoria, vão N outros produtos, outras empresas e assim por diante. Concorda? Então, você consegue, dentro daquele mesmo espaço do rodoviário, transportar N tipos de mercadoria, N tipos de clientes ou de fornecedores, percebe? E de pessoas embarcando aí no mesmo veículo também. Bom, quais as principais vantagens do transporte rodoviário? Além do porta a porta, que eu sempre lembro vocês, tem outras aqui também. Agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em curto espaço ao percorrer. Então, é lógico, não é de grande distância, né, de uma distância menor, mas ela tem uma certa agilidade, porque sempre que você precisa, você encontra o modal rodoviário disponível. Isso é fato. A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais a mercadoria deve ao encontro da unidade de carga. Ou seja,
Quando você opta por uma outra modal, geralmente você precisa fazer um complemento, concorda? Então, isso daqui, geralmente, ele chega onde você precisa. Vendas que possibilitam a entrega na porta do comprador, viu? Porta a porta, olha lá. Exigência de embalagens a um custo bem menor. Então, lógico, às vezes, para você operar no modal aéreo, você precisa de uma embalagem mais específica. Para você, talvez, operar no modal aquaviário, através do marítimo, a mesma que você coloca dentro de um container, às vezes o seu produto final precisa de uma embalagem diferenciada, o que não necessariamente você precisa fazer no rodoviário. A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente, sem que esse tenha que ir buscá-la lá. Então é o famoso porta a porta. E novamente frisando aqui, uma movimentação menor da mercadoria, reduzindo assim os riscos de avaria lá, ok? Então, geralmente você pode também transportar uma quantidade menor e diminuir o risco de avaria, ou seja, de danificação, de perda, de acidente, assim por diante. Dentre as desvantagens, pode ser citado, olha lá. Então, lógico, não é tudo vantagem, pode ser algumas desvantagens também. Seu custo de fretamento é mais expressivo que os demais concorrentes com próximas características. Tá? Sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida. Então, se você puder comparar com a ferrovia e o navio, também é lógico. A capacidade de tração de um rodoviário é muito menor. Os veículos utilizados para a tração possuem um elevado grau de poluição ao meio ambiente. Todo mundo concorda que o caminhão polui muito mais do que uma ferrovia e muito mais do que um navio também, ok? Não sei se quanto a avião também polui mesmo, mas ali talvez mesmo, né? A malha rodoviária deve estar constantemente em manutenção ou em construção, gerando custo ao erário ou ao contribuinte, ao governo, né? Ou ao contribuinte, visto que existem estradas pavimentadas que cobram pedágio. Então a gente sabe que mesmo, né? A rodovia é uma maravilha, mas tem um custo, o pedágio custa caro. Bom, e quanto ao transporte rodoviário em relação ao comércio exterior brasileiro? Será que nós utilizamos? Com certeza, utilizamos, mas aqui nos nossos vizinhos, é lógico. Não dá para usar um modal rodoviário para os Estados Unidos, que eu não tenho uma rodovia. Para a China, muito menos ainda. Mas aqui para os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, tem rodovias que dá para chegar lá. E se você perguntar para vários caminhoneiros aí, eles chegam nesses destinos aí também. Olha lá, o transporte rodoviário de carga é fundamental para a integração econômica, social e cultural dos países membros do Mercosul, desse país que nós acabamos de comentar. Pois, através do modal rodoviário, é integrado todo o sistema logístico, intra e extra-bloco econômico. Tá? Então, o Brasil faz e utiliza com bastante intensidade também. Tá? Olha lá. O Brasil é o maior país da América do Sul. Todo mundo concorda com isso? Você pega no mapa, acho que tem até um mapa aqui que vocês vão verificar. Não sei se tem todo o Mercosul, mas o Brasil, se comparado com os outros países, é o maior, ponto final. E o único que faz fronteira com 10 países. Lembra que eu disse isso logo no início? 10 países, nós fazemos fronteira. Você vai verificar no mapa aqui já em seguida também, olha lá. Em virtude dessa posição geográfica, o Brasil mantém acordos de transporte internacional terrestre, especialmente rodoviário, já que estou falando do rodoviário, com quase todos os seus países vizinhos. Né? Então, quase todos esses outros países vizinhos nossos aqui, a gente mantém um acordo via o rodoviário. Olha lá, o transporte rodoviário representa flexibilidade, apresentando uma característica diferenciada dos demais modais, ainda que seja um modal limitado em questão de capacidade para a carga individual, o transporte rodoviário permite que a carga seja transportada sem os custos complementares existentes dos demais modais. Né? Então, essa informação é do Ministério do Transporte. Qual é a limitação? Eu sei que no transporte rodoviário eu não consigo transportar mais do que 25 toneladas dele individualmente. Posso até fazer um comboio de carretas, concorda? Mas individualmente uma carreta só transporta 25. E eu já disse para vocês que geralmente nesse tipo de mercadoria que transporta no rodoviário 25 toneladas, um vagão 75, 3 vezes. E nunca circula um vagão sozinho, concorda? Então, lógico que eu consigo transportar um volume muito maior no ferroviário se comparado com o modal rodoviário. Porém, eles têm os custos dele, que é o custo daquele caminhão, daquele veículo apenas. Né? Então, isso é importante também. Aqui a fronteira, olha que maravilha aqui.
Se você visualizar e me acompanhar o meu cursor aqui, ó, é o Brasil. Olha que tamanho do Brasil aqui, né? Os outros países são muito menores. Então, a fronteira com o Uruguai, a gente tem 1.068 quilômetros de fronteira. Com a Argentina, simplesmente 1.261 quilômetros, não é muita coisa? Com o Paraguai, aqui um pouco mais em cima, ó, 1.365 quilômetros de fronteira. Com a Bolívia, olha o tamanho da Bolívia com o Brasil, ok? 3.423 quilômetros de fronteiras aqui, ó. Com o Peru também, quase 3.000 quilômetros de fronteira. Olha, Peru aqui, tá vendo? Então, muito legal. Tem até alguém que é do Peru aí, não tem, na nossa sala? Será que é de quinta-feira, que é o pessoal de ADM? Tem um rapaz que eu conheci aí na última uma das aulas. É o Rodrigo, de Logística 2. Ah, Logística 2, o Rodrigo, olha lá. Ok? Inclusive, a mãe dele é do Peru, legal. Eu comentei que eu já fui. Professor, beleza? Beleza. Ah, é você? É, Olha lá, tá vendo, eu te Rodrigo? falei que você aquele dia lá. Isso, legal, Rodrigo. Tá vendo? Como que é aula presencial? Tô até vendo você, Rodrigo. Um menino alto, bonito, não é esse, Rodrigo? Olha lá, tá vendo? Você sabia, Rodrigo, que nós tínhamos quase 3.000 quilômetros de fronteira com o Peru? É gigante. Meus pessoal vai. É mesmo, é grande. Eles vai bastante lá pra fronteira, fazer negócio e tal. Isso, olha lá, tá vendo? A nossa logística internacional, hein, Rodrigo, tá vendo? Olha lá, Colômbia um pouquinho menor, 1.644. Venezuela também, olha lá, tá vendo? 2.200 quilômetros lá com a Venezuela. A Guiana lá também, 1.606. E ainda tem a Guiana Francesa também, com 730. E mais o Suriname também, né? 593 aí também, tá vendo? Então, olha, são 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países nós fazemos fronteira. Tá vendo? Quanto que é a importância da nossa logística internacional, até para conhecer um pouquinho da geografia do Brasil também, e o quanto ela é importante, percebeu? Olha lá, vamos lá, circulando aqui. Olha lá, são 15 as conexões fronteiriças, é lógico. Tem país que tem mais de um lugar, não é isso? Então, olha lá, são 15 as conexões fronteiriças, onde são realizadas as fiscalizações das mercadorias transportadas que saem e ingressam no país no modal rodoviário, ou seja, saem do Brasil e vão para um desses 10 países de destino, que são os nossos vizinhos. E aí tem 5 conexões fronteiriças. No próximo quadro estão destacadas as principais fronteiras para a conexão com Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia. Olha lá, algumas conexões aí. Algumas que a gente ouve de vez em quando umas guerras aí, não tem? Guerra de facção, de crime, inclusive, também, olha lá. Olha lá, Brasil e Argentina, olha lá. Nós temos a Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Passo de Los Libres, que deve ser outro país, São Borja, no Rio Grande do Sul, São Tomé, Porto Xavier, São Xavier, Dionísio Cerqueira, Bernardo Rigoli, aí sei lá o que é, Porto da Meira, Iguaçu, deve ser posto fazer, Vera Cruz, Panambi, Porcunlau, Alba Poço, alguns lugares aqui que eu nunca vi falar também, mas é fronteira Brasil com a Argentina, ok? Fronteira Brasil e Paraguai, Foz do Iguaçu, Cidade del Leste, todo mundo conhece, Ponta Porã, Pedro Juan Cavaleiro, e esses lugares são lugares de conflito, inclusive, concorda? De muita gente fazer o famoso, como chama? Trazer lá do Paraguai para o Brasil, via fronteira aí, né? Mercadoria ilegal também, olha lá. Ainda Brasil e Uruguai agora, olha lá. Chuí, Jaguarão, Rio Branco, Santana do Livramento, Riviera, olha lá. Fronteira Brasil e Chile, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Passo dos Livres também, olha lá. Fronteira Brasil e Bolívia, olha lá. Corumbá, Mato Grosso do Sul, Porto Suarez, olha lá, tá vendo? Então são coisas assim que a gente tem, olha lá. Tá vendo? Algumas fronteiriças do Brasil com outros países aí também, mais conhecida por nós aí também. Para os acordos entre os países membros do Mercosul, o transporte rodoviário é sem dúvida o mais avançado, pois contém normas técnicas comunitárias, visando atender às crescentes necessidades dos países envolvidos, visando agilidade para os processos aduaneiros e migratórios. Então é lógico. E esses acordos é importante porque a gente não tem tanto transporte ferroviário, não tem tanto transporte aquaviário com esses países,
Então, é lógico, o que tem maior intensidade é o rodoviário, então é lógico que os acordos deverão ser feitos e tem exatamente nesta modalidade que é o nosso rodoviário aí. Ok? Bom, quais as características do transporte rodoviário de carga aqui no Brasil? Ok? Veja algumas características. Olha lá. O transporte rodoviário apresenta uma característica diferenciada dos demais modais por apresentar uma capacidade de tráfego flexível. Então, essa é a grande vantagem. Ele tem flexibilidade, além de sempre você ter um veículo, geralmente entre origem e destino, você consegue fazer o famoso porta a porta. Nos outros modais, você precisa fazer um complemento com outro modal para chegar no seu origem e destino, concorda? Ou seja, lá, por qualquer via, não se atente a trajetos fixos, podendo ser prático em seus percursos. Essa característica lhe oferece uma vantagem em relação aos demais modais, ou seja, ele passa a ser competitivo em relação a outros modais. E também, sem contar que se você pegar esses 10 países e perguntar assim, quais deles nós temos uma ferrovia que chega nesses países? Eu não conheço. Me lembro só da Bolívia, que eu já comentei com vocês, que ele sai daqui do Brasil, passa para o Bauru, em Bauru passava, não sei se hoje, pela minha cidade, que é Mirandópolis, Araçatuba, e segue ali para o Mato Grosso, e do Mato Grosso ele vai parar em Santa Cruz de la Sierra. Alguém conhece uma música do um cantor lá do Mato Grosso, como que chama? Oh, meu Deus, um cantor sertanejo muito... Almir Sater. Uma música do Almir Sater, que ele vai falando desse trajeto do trem que passa por... E exatamente ele diz e termina no final dizendo Santa Cruz de la Sierra, ok? Que é a última cidade que ele para, que é na Bolívia. Eu, por acaso, eu tive um amigo que estudou comigo na faculdade, perdi o contato com ele, mas ele veio da Bolívia para fazer Mackenzie, que o Mackenzie era muito famoso lá na Bolívia, e o pai dele, ele tinha dinheiro, o pai dele pagou para ele vir para o Brasil e fazer Mackenzie, ele fazia o Mackenzie comigo, e depois ele terminou, ele voltou para a Bolívia também, e ele era exatamente da cidade de Santa Cruz de la Sierra. E ele já fez, naquela época, em 1980, o trajeto São Paulo até a cidade dele via ferrovia. Hoje, com certeza, não está mais funcionando, porque nenhum governo investiu mais na ferrovia. Mas, com certeza, uma rodovia chega para esse local também. Então, por isso que a rodovia tem os contratos, então, e é importante, cada vez mais intensificado aí também. Sua única limitação, né, a ferrovia, é o tamanho e o volume. Então, a gente sabe que o volume é lógico. Quanto comporta no rodoviário? 25 toneladas, dependendo da mercadoria, lógico, né? No entanto, é habilitada para transportar qualquer tipo de mercadoria, principalmente para cargas de alto valor e cargas perecíveis, devido à sua agilidade. Ok? Então, bom, características do transporte rodoviário no Brasil, olha lá. Transporte rodoviário no Brasil. Quais são as considerações em termos de características? Apresenta uma maior participação no transporte de carga quando comparado aos demais modais. Com certeza, de 60% a 70% é a maior representatividade. Utilizando a curtas e médias distâncias. Então, é lógico que o modal rodoviário ele é indicado a médias e curtas distâncias. A longa distância, geralmente, o aquaviário ou o ferroviário. Mas o ferroviário, o problema é que a gente não tem a ferrovia disponível ali para o destino que a gente quer. Capacidade de redução de manuseio e de ir até onde a carga será embarcada. Ou seja, onde você precisa embarcar, você tem a capacidade do rodoviário. Ok? Auxilia os demais modais que não conseguem conviver sem ele. Então, se eu utilizo o aéreo, eu preciso fazer um complemento com quem? Com o rodoviário. Se eu uso o aquaviário através do marítimo, eu preciso fazer um complemento com quem? Com o rodoviário. Então, você percebe a importância do rodoviário? Ele sempre vai complementar o outro. Aqui mesmo que eu falei para vocês que de Manaus trazia via aéreo até o aeroporto de Guarulhos até a nossa fábrica, é lógico, o rodoviário. Não tem nenhum aeroporto ali em Barueri ainda, né? Então, via rodoviário. Baixo custo inicial de implantação, manutenção dos equipamentos ela é alta, exige gastos adicionais com gerenciamento de risco, problemas em relação à segurança da carga. Então, isso tem que ser considerado também, concorda? Então, são algumas características que o profissional de logística precisa saber também. Muito poluente com forte impacto ambiental também. A gente sabe que os nossos veículos eles fazem uma grande poluição também
no meio ambiente. Então, isso é importante considerar. Maior flexibilidade com grande extensão da malha, controle de velocidade. Hoje você coloca um tacógrafo, você consegue acompanhar todo, né, o trajeto do seu motorista e que ele também não ultrapassa a velocidade, né, permitida também. Quando utilizado para grande distância, o custo se torna mais alto, baixa capacidade de carga com limitação de volume e peso, enfrenta problemas de congestionamento e gastos extras de combustível. O que não acontece, é lógico, numa ferrovia, num aéreo, né, e num aquaviário também. Geralmente, quando tem congestionamento de navio, é porque ele está parando para descansar. Mas em alto mar, está liberado aí para transportar, né, não tem tanto trajeto como tem, congestionamento como tem no rodoviário, concorda? Bom, agora vamos para ferrovia, ok? Olha lá, eu sempre falo, olha que trem bonito ali. Alguém conhece o Museu da Ferrovia aqui em Paranapiacaba? Eu já levei os alunos, mas vocês acho que nunca, né? Aí coincidiu da pandemia, acabou. Mas eu já pedi para a empresa, inclusive, abrir, mas ela disse que até o final do ano não vai conseguir, devido a ter, quando ela já abriu, teve muita pouca demanda, não justificava o custo, e o aluno que tem que pagar, isso aí, cara. Mas quem sabe o ano que vem, e o pessoal do quarto ano que estiver indo embora, eu vou convidar também. Eu tenho um contato, Rodrigo, pode ter certeza. É o dia inteiro, sábado o dia inteiro, mas é muito legal, com direito ao almoço, tem que conhecer toda a história da ferrovia aqui no Brasil. Legal. Paranapiacaba, fica próximo aqui. Aliás, se alguém quiser conhecer também, você pode ir de carro e pode ir de trem também, que tem um trem que leva você até lá também. Muito legal a viagem. Ok? Bem, o transporte ferroviário é a transferência de pessoas ou bens, né, mercadoria, entre dois locais geograficamente separados, efetuado por um comboio, automotora ou autoveículo semelhante. O comboio ou seu equivalente acumula numa via férrea composta por carris dispostos ao longo de um percurso determinado. Tá certa a definição da ferrovia? Você percebe, geralmente é por comboio, nunca você vê uma única locomotiva também. Quando ele chama por carris, é exatamente alguma coisa movimentando, né, as carretas ali também. Então é a locomotiva aqui, tá vendo? Ele chama composta por carris, ok? Então essa é a definição da ferrovia. Vamos lá. Paralelamente existe um sistema de sinalização e por vezes um sistema de eletrificação. A operação é realizada por uma empresa ferroviária que se compromete a fazer o transporte entre estações ferroviárias. Entre origem e destino são as estações ferroviárias. Aliás, a gente sabe, eu já comentei com vocês, que a história das ferrovias também se confunde muito com o início das cidades. A minha cidade mesmo, ela nasceu em volta de uma ferrovia, ok? E hoje a ferrovia acabou ficando no centro da cidade. A malha ferroviária passa exatamente no centro da cidade. A cidade se divide, as pessoas sempre dizem, você mora abaixo da ferrovia ou acima da ferrovia? Percebe que a ferrovia passa no centro da cidade, porque a cidade foi constituída. E se você vê a história das cidades, principalmente dos interiores, a maioria delas foram criadas próximo à ferrovia. Ok? Olha lá. A potência para a movimentação é fornecida por um motor a vapor, diesel ou motor elétrico de transmissão. O transporte ferroviário é o mais seguro dos transportes terrestres. Ok? O que ele considera transporte? O terrestre, o rodoviário e o ferroviário. Está dizendo que o ferroviário ainda é o meio de transporte mais seguro. Muito menos acidente acontece na ferrovia do que nas nossas rodovias, concorda? Então, ele ainda, se pensar no transporte terrestre, que inclui rodovia e ferrovia, é o ferroviário mais seguro ainda. Tudo bem? Bom, o início do transporte ferroviário data do século, olha lá, 19, ok? Com o desenvolvimento do motor a vapor, foi possível iniciar a expansão dos principais caminhos de ferro, que foram um componente muito importante durante a Revolução Industrial, que é a segunda grande revolução industrial. Com o avanço da tecnologia, foram lançados comboios elétricos e os comboios a vapor foram substituídos por motores a diesel. Na década de 1960, surgiu o comboio de alta velocidade, tornando esse tipo de transporte cada vez mais rápido e acessível. Ou seja, a gente sabe que o nosso transporte aqui não é rápido, mas em outros países também foi desenvolvido um transporte ferroviário que chega a 250 km por hora, ok?
e eu tive o prazer de conhecer um saindo da Itália, da capital, como que chama? De Roma, indo para Civitavecchia, ok? Que é um lugar que a gente ia pegar um navio para ir fazer as ilhas gregas, e nós pegamos ali 4 horas de trem. Em algum lugar, minha nora chegou a fotografar, ele chegou a atingir 250, 260 km por hora, e você não percebia a velocidade. Mas eu andei muito confortável, com ar-condicionado, com alimentação também, muito bem. Mas aqui no Brasil, geralmente, ele não atinge uma velocidade mais do que 80 km por hora também, ok? Mas outros países, já tem no Japão também, a gente sabe, o trem-bala, que é uma velocidade muito grande. Tentaram trazer o projeto aqui para o Brasil, para fazer em menos de 1 hora também, São Paulo e Rio de Janeiro, mas parece que o negócio ficou no papel. Quem sabe um dia os nossos netos verão esse trem aqui, trem-bala saindo de São Paulo, inclusive. E sem contar que tem outras coisas que aconteceram aqui no Brasil, mesmo no século XIX, que a gente fala que foram empresas inglesas. Eu já comentei também que 2 empresas inglesas, uma aqui no sul e outra lá no norte, em algum momento elas foram trabalhando e elas se encontraram. Na hora que elas se encontraram, elas descobriram que elas não iriam se encontrar porque elas tinham bitolas diferentes. O que é bitola? Largura do trilho. A largura do trilho eram diferentes, é lógico que uma ferrovia não conversava com a outra. Ok? Então foi um problema seríssimo. E às vezes tem até alguns relatos em alguns livros que ele diz que a gente faz muita piada de português, mas foram os ingleses que fizeram esta grande piada de português, né? Ok? Bom, Professor, em intervalo. então, tá na hora, né? Deixa eu terminar a ferrovia, pode ser? Que é rapidinho, e a gente vai para o intervalo. Tá bom. Ok? Bom, o Brasil atualmente possui apenas, olha lá, 25% do tráfego baseado no modal ferroviário, ou seja, mais da metade das vias do território nacional usa combustíveis fósseis. Então, a gente polui ainda muito aqui também. Ok? Olha lá, por que o Brasil saiu dos trilhos do transporte ferroviário? Entenderam esse tema aqui? Ou seja, o Brasil não está mais produzindo trilho, não está mais usando o modal ferroviário lá. O país se afastou dos trilhos nos anos de 1950, com o plano de crescimento rápido do presidente Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que é o Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil nessa década de 1950, que priorizou o quê? As rodovias. Ele dizia que administrar o Brasil era construir rodovias e não ferrovias. A construção das ferrovias era lenta para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Ele queria que o Brasil crescesse 50 anos em 5, como ele queria. Em 6 meses você faz 500 quilômetros de estrada de terra. Isso em ferrovia leva 3 anos. Além disso, o lobby das ferrovias foi forte. Desde a era da JK, que é Juscelino Kubitschek, os investimentos e subsídios no setor são grandes, não só para abrir estados, como para atrair montadoras. A gente sabe que as montadoras de automóvel, nesse período de 1950, vieram com muita intensidade no Brasil. Então, é lógico que o governo intensificou as rodovias e a construção das montadoras, das indústrias automobilísticas, e não incentivou as ferrovias, e é lógico que aí o Brasil saiu do trilho e aí não investiu nas ferrovias. E outro responsável foi o café também, olha lá. Embaixo, desde os anos 1930, ele era transportado principalmente por trens. Então, várias empresas férreas faliram com a falta de trabalho. Em 1990, o governo estatizou as companhias ferroviárias. Desde então, o foco é o transporte de carga. Ou seja, não teve mais a preocupação com as ferrovias. Olha lá, menos poluição. Um trem lança na atmosfera 10 vezes menos gás carbônico por tonelada do que um caminhão. Você percebe o quanto é importante e deveria ser? Quem sabe agora com a COP26, o Brasil, que eu já comentei com vocês, que ele é do tamanho de uma Rússia, e lá eles utilizam a Rússia, 90% das mercadorias internamente são transportadas via ferrovia. E aqui nós transportamos uma pequena quantidade. Isso porque o Brasil, trens usam uma mistura que tem 20% de biodiesel, enquanto caminhões costumam usar outra com 5%. Além disso, o caminhão vira sucata cedo. Sua vida útil é de 10 anos, em média. E o do trem é de... Percebe que um trem dura 30 anos, enquanto o caminhão dura 10 anos. Ou seja, a gente polui muito mais o planeta com a ferrovia. Ok?
Deixa eu ver até onde vai o ferroviário. Ferroviário do comércio exterior. Combina isso? Então deixa, a gente para aqui no 44, pode ser? Bom, agora eu já fiquei com a quantidade menor. Então eu vou até anotar aqui. Eu parei, olha, no 44. Tudo bem? Já que alguém já me cobrou aí. Então, terça-feira, marca 44 do último slide, que é o 6. Tudo bem? Ok? E aí a gente começa, continua, porque ainda tem muita coisa para a gente comentar também. Ok? Deixa eu voltar para a nossa sala lá. Cadê vocês? Isso. Ok? Gente, já estamos com quantas pessoas aqui? Opa. Estamos em 12, né, Alex? Ok? E já é 21h18. Sim, professor. Tá. Pessoal, para não ficar muito cansativo, se vocês estiverem de acordo, eu paro a gravação, saem uns 15 minutinhos de intervalo, mas o Rodrigo tá morrendo de calor aí, ó. Já tá sem roupa, parece que tá na praia aí, né, Alex? Tá vendo? Ok? Paramos 15 minutinhos, mas eu não vou mais dar continuidade. Eu vou dar continuidade na terça-feira que vem, ok? E até mesmo para não ficar a gravação parada nesses 15 minutos. Tá bom? Olha o Paulo aí, ô Rodrigo. O Paulo chegou, tá vendo? Tudo bem, Paulo? Saudade dessa turma aí, então a gente precisa nos encontrar outra E aí, vez. professor, beleza? Beleza, e você, Paulo? Já fez Tô o com arroz de sono. hoje, Paulo? Hã? Já fez o arroz de hoje? Não entendi. Já fez o arroz de hoje? Não, eu tô sem fome hoje. Ah, tá sem fome hoje? Tá sem. Então tá bom, gente. Bom, olha, quem não precisar ficar também, quem não tiver dúvida, ok, pode até sair. Mas quem tiver dúvida, quiser perguntar agora, pode perguntar. Mas se a gente sair depois dos 15 minutos, eu vou estar na sala. Mas eu não vou estar mais gravando conteúdo nenhum, tudo bem? Estamos de acordo assim, Rodrigo, Paulo, Alex e demais? Ok, Sim. professor. Tudo bem? Fechou. Fechou? Mas Beleza. eu estou Beleza. disponível na sala de vocês até às 22, ok? Porém, eu não vou gravar mais conteúdo e vou parar a gravação por esse momento. E aí a gente para, tá bom? Parando a gravação. Obrigado pela presença de cada um de vocês.